Como você pode ver, estamos entrando no esconderijo de uma mãe e seu filho. A trava é a gás, e você pode ler isso aqui em alemão. E durante um ataque aéreo, todas as portas do abrigo eram fechadas para proteger as pessoas, não somente do gás venenoso, mas também dos incêndios do lado de fora, pois as ruas ficavam em chamas. Em todo o abrigo e túnel, temos de bombear a água para fora o tempo todo. Por quê? Berlim tem um nível de água tão alto assim? Sim. Aufsicht, em alemão, significa uma espécie de recepção, como em um hotel ou em um escritório. Me diga uma coisa, uma das coisas que eles estavam fazendo era verificar se não havia estrangeiros entre os trabalhadores, quer dizer, era estritamente para os alemães. Sim, no passaporte você via se a pessoa era alemã. Mãe e filho entravam, somente alemães arianos podiam entrar. Nenhum trabalhador estrangeiro, nenhum trabalhador escravo e nem judeu. Eu nunca vi um abrigo com tanta sinalização nas paredes e tão bem conservado. É incrível, muito bem conservado. Construído rapidamente em 1941, em resposta ao bombardeio britânico, esse abrigo havia sido um túnel de trem de metrô. Ele foi subdividido em 99 salas, suficientes para acomodar 1.300 pessoas. O concreto reforçado no teto tinha quase 3 metros de espessura, mas as paredes divisórias não chegavam a ser tão fortes. Ah, isso é interessante. Houve uma explosão aqui no final da guerra. Uma testemunha nos contou uma história. Eles estavam lutando até mesmo nos túneis e talvez isso tenha sido provocado por granadas ou uma arma antitanque. Então nem mesmo os abrigos antiaéreos eram realmente seguros para as mulheres e crianças, porque os soldados soviéticos os esvaziavam e faziam buscas, e obviamente havia luta nos abrigos subterrâneos também. Sim. Ainda que as condições nesses corredores fossem terríveis em 1945, para os berlinenses criados durante os anos de propaganda anticomunista, qualquer coisa era melhor do que enfrentar o Exército Vermelho de Stalin e sua reputação por estupro e execução. Bolchevique? Eu não sabia o que era um bolchevique. Eu estava sentada ali e eu só me lembro de pensar... Eles devem estar subindo as escadas a qualquer momento agora. E como será que eles são? Isso me deixava morrendo de medo. Nessa atmosfera de medo, o moral das pessoas desmoronava. Mas certamente havia as histórias terríveis de quando os cubículos eram trancados e as pessoas não conseguiam abri-los e então alguém descobria que as pessoas haviam cometido suicídio ali dentro. E acho que não é verdade que eles depois substituíram as portas por cortinas para o caso disso acontecer novamente. Os berlinenses sabiam que agora era apenas uma questão de dias até que a cidade fosse tomada. As pessoas estavam sem esperança e temiam os russos. Pessoas cometiam suicídio. Estima-se que em abril e maio de 1945, 100 mil pessoas em Berlim e nos subúrbios tenham cometido suicídio. Hitler, agora isolado do mundo exterior, perdera-se em sua fantasia do Reich de 1000 anos. À medida que o Exército Vermelho avançava continuamente em direção à sede do governo, ele passava horas estudando atentamente suas maquetes de Germânia. A cidade estava tão perigosa que até mesmo as notícias eram lidas de um abrigo sob o edifício da Rádio Reich. Depois de ganhar uma competição nacional para se tornar um apresentador de notícias, Richard Bayer, de 18 anos, era uma das últimas vozes públicas do Terceiro Reich. Sempre transmitíamos do abrigo. Ele tinha um teto de 6 metros de espessura e nada poderia ultrapassá-lo. Mas a pergunta que nos fazíamos em meados de abril era:
Quem é que ainda está nos ouvindo? Os russos apertaram o cerco no centro da cidade. E os habitantes locais chamavam Berlim de a pira funerária do Reich. Mas Hitler e seus servidores mais leais nunca se renderiam. Goebbels transmitiu sua propaganda nazista até o final. Nos últimos dias de abril, ele falava sobre a última batalha em Berlim. E nos dizia, o Führer continua conosco, continuamos vencendo a guerra, continuamos transmitindo. Mas as defesas de Berlim eram inúteis. Tudo que restava para defender a cidade eram garotos, velhos e soldados exaustos. Os russos estavam em maior número, eram mais de 20 para 1. No final de abril, tropas soviéticas foram posicionadas para atacar as últimas construções sob o controle nazista. Esse foi o sinal do fim para Hitler e seu regime. Mas parte de sua equipe ainda tinha esperança de sobreviver. Muitos de seus membros usaram túneis secretos, próximos do abrigo do Führer, para ajudá-los a escapar bem debaixo dos olhos das tropas soviéticas que se aproximavam. Adolf Hitler foi visto pela última vez em público em 20 de abril de 1945, concedendo medalhas aos membros da juventude hitlerista por sua coragem em defender Berlim. E então ele voltou para o chamado Führerbunker, abrigo do líder, sob a nova chancelaria em Vossstrasse, de onde não saiu vivo. Em 30 de abril, com o Exército Vermelho a poucas ruas de distância, Hitler finalmente aceitou o fato de a guerra estar perdida e se suicidou com um tiro. A chancelaria ficou bastante danificada durante a batalha por Berlim e desmoronou depois da guerra. O Führerbunker foi coberto com concreto e todo o local foi reconstruído. O mais próximo que Anthony Beaver consegue chegar de lá agora é através de um antigo edifício nazista do outro lado da rua. Então esse é o antigo Traffic Ministry do Terceiro Reich, em frente à chancelaria. Sim, sim. Nos anos seguintes, novas construções tomaram toda a rua. É o único antigo edifício que sobrou em Vossstrasse. E hoje temos a oportunidade de entrar nesses abrigos pela última vez, porque eles serão destruídos nos próximos meses. Portanto, hoje temos a última oportunidade de ver esse lugar. Nos próximos meses haverá novas construções. E você vê que eles estavam lutando nas ruas. Você vê os sinais da guerra ainda hoje. É um dos poucos lugares onde ainda se pode ver os sinais da Batalha de Berlim. Aqui nessa esquina, nessas paredes, temos uma prova dessa luta violenta. Minha nossa, veja esses buracos de balas. É, eles lutavam de um edifício a outro, rua a rua, e às vezes de um andar a outro em uma casa. À medida que a notícia da morte de Hitler se espalhava, seus mais leais auxiliares se suicidavam com cápsulas de veneno ou revólver. Mas para outros de sua equipe que não quiseram morrer com ele, essa era a oportunidade de fugirem. Esse edifício abandonado no jardim do Traffic Ministry serviria de rota de fuga para muitos deles. Para eles, o regime nazista estava acabado. A única questão agora era a própria sobrevivência. A maior parte dos grupos tentou fugir nesta direção. Era a melhor maneira de escapar da chancelaria e do distrito dos edifícios do governo para o norte. Para evitar os combates em Wilhelmstrasse. Sim. Atravessando com segurança essas ruas subterrâneas, esses grupos esperavam evitar a terrível batalha acima, seguindo os túneis de trem ao norte até o rio. Então, essa aqui é a entrada para a conexão com o sistema de metrô. Você vê as palavras em preto escritas sobre o amarelo? Fluchtweg Feilsturm. Rota de fuga quando as tempestades começarem. Letras vermelhas sobre o amarelo. E a seta aponta para cá, através do túnel do metrô. E eles caminhavam alguns quilômetros para o norte nessa direção e tentavam escapar através da estação de trem em Friedrichstrasse e pela ponte Weidamer. Mas foram poucos os que escaparam do Exército Vermelho com vida. Armas russas disparavam incessantemente contra ondas e ondas de pessoas que tentavam atravessar a ponte Weidamer. Estava tudo acabado para a Alemanha nazista
exceto pelos comunicados finais. Richard Bayer se lembra das palavras lidas para a nação por seu colega locutor sobre a morte de Hitler. Beim Endkampf in Berlin ist an der Spitze seiner Truppen unser Führer für Deutschland gefallen. Na luta final por Berlim, Hitler tombou com suas tropas pela Alemanha. Ele lutou por suas ideias até o fim. Depois dessa transmissão, as músicas favoritas de Hitler foram tocadas: Wagner e Bruckner. Duas horas depois, era a vez dele. Bayer silenciou a estação com as seguintes palavras: Nós nos lembramos dos atos heróicos dos soldados alemães em terra, no mar e no ar. O Führer está morto. Vida longa para o Reich. Entre as ruínas da cidade, a torre em Rubenheim lutou por mais um dia. Mas então os canhões silenciaram. À medida que os civis saíam de seus abrigos, com os olhos ofuscados pela luz do sol, a Berlim que os recebia estava irreconhecível. Era difícil saber onde ficavam as ruas antes disso. Eu e minha irmã fomos para Alexanderplatz procurar a casa de um tio, mas não dava para saber onde ficavam as ruas. A linha do horizonte da cidade ainda ardeu em chamas durante dias. Depois de 4 anos de um conflito sangrento, o Exército Vermelho comemorava a vitória. Soldados alemães marchavam para o cativeiro. Os escravos, livres de seus grilhões nazistas, começavam sua longa viagem para casa. E os berlinenses, agora sob a ocupação aliada, eram forçados a retirar os entulhos, tijolo por tijolo. Os grandes monumentos e edifícios de Hitler estavam em ruínas e todos os sinais do nazismo nas ruas haviam sido removidos. Mas, sob a superfície, grande parte da Berlim de Hitler permanecia intacta, uma cápsula do tempo para a Alemanha nazista. É realmente fascinante ver o que restou da Berlim nazista. Quando olhamos ao redor e vemos hoje uma cidade totalmente transformada, mas a gente vê algo bastante perturbador quando se olha para a quantidade de material. Esses enormes trabalhos de engenharia realizados, o cimento, o concreto, o ferro, sem falar do trabalho humano e, acima de tudo, do sofrimento dos escravos que foram forçados a trabalhar nas torres. E todo esse sofrimento foi em vão. Versão brasileira, Centauro.